Graças a Deus. Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus e poder conversar um pouco com vocês sobre esse estudo do Evangelho. De fato, como o Fernando acabou de dizer, não só a parábola dos talentos, mas toda essa primeira parte, que é o que nos consta no Evangelho de hoje, que é do item 1 ao item 6 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, são parábolas extremamente ricas para nós conversarmos sobre um tema que é caro a todos nós. Todo ser humano, todo espírito imortal encarnado, traz em si a história do espírito e quando chega no plano terreno, para se desenvolver como o ser presente, desenvolve em seu psiquismo uma instância, entre outras, mas que a qual eu vou me referir, que é aquela que todo mundo conhece como o ego. Para que serve o ego? Para fazer uma ponte entre o ser mais íntimo, o ser mais profundo e a sociedade que nos cerca. Podemos dizer também que ele, em alguns momentos, ele serve como um escudo entre esse ser mais íntimo e esse ser mais profundo. O espírito imortal tem uma escolha, tem uma direção, tem um objetivo. O ego tem uma escolha, tem uma direção e tem um objetivo. Cada um de nós já descobriu se a escolha do espírito que sou é a mesma do ego ao qual estou sendo, de alguma forma, conduzida na encarnação presente? A parábola dos talentos nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre o caminho que estamos buscando. Me parece que a condição de podermos estar encarnados e vivermos uma vida de espírito é uma conciliação entre o espírito imortal que sou e os interesses que tenho como esse ser imortal e o presente na encarnação. No primeiro item, no item 1, que é denominado Salvação dos Ricos, tem justamente a frase de Jesus que está em Lucas 16, versículo 13, que é: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, no conceito bíblico, vem do hebraico, que significa dinheiro. Há também quem diga que vem da palavra mamona, que é um vocábulo grego que significa riqueza, tesouro. De uma forma ou de outra, é algo que está relacionado a bens. Bens materiais, bens terrenos, bens que possa se conduzir, que possa levar aquela pessoa a ter uma determinada posição e um determinado status. O que é Deus? Diz Kardec para a gente lá no Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, esse ser, esse espírito imortal que somos nós, é uma partícula de Deus. Somos, de uma forma ou de outra, ser que vem dessa partícula divina. Então, significa que nos determos, nos prendermos ao ego, é uma forma de nós nos reduzirmos extremamente. Contudo, para que a encarnação aconteça, é necessário esse movimento de abafamento, de encolhimento desse espírito imortal. Ao longo dos milênios, em que já encarnamos e desencarnamos diversas vezes, é importante, pois fomos criados esse espírito simples e ignorante. Entretanto, tudo o que é da potência de Deus está ali, em germe, para de ser desenvolvido ao longo das diversas encarnações. Então está ali em germe, em cada espírito, a bondade, a compaixão, a caridade, todas as leis de Deus estão ali.
E aí, a cada vez que encarnamos e desencarnamos, vamos desenvolvendo as potências da nossa alma através da vontade, do livre-arbítrio, e vamos permitindo que tudo aquilo que estava ali em germe comece a se desenvolver e a germinar de forma mais vigorosa. Dessa forma, nós vamos construindo o ser que somos, vamos nos desenvolvendo. O Cristo foi trazendo, através de diversas parábolas, o ensinamento de como isso acontece. No item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um dos itens que Fernando leu, quando ele fala do jovem, esse parecia ser um jovem que já havia desenvolvido uma série dessas leis de Deus na alma dele. Pois ele diz não matar, não cometer adultério, não furtar, e o jovem vai dizendo que já tinha, de uma forma ou de outra, dado conta de desenvolver essas habilidades no seu íntimo. Porém, como? Para desenvolvermos e nos tornarmos esse ser que Deus espera de cada um de nós frutificar, é preciso desenvolver todos os talentos, todas as habilidades. E ele ainda não havia desenvolvido a principal, que era abrir mão do bem material, já que ele o tinha e o tinha em abundância. Ele escolheu a segurança material, ao contrário da proposta que o Cristo havia feito a ele, que era escolher a segurança espiritual. E dessa forma, quando nós vamos pensando no que Jesus nos ensinou, quando ele fala em Mamon, Jesus, naquele primeiro item, ele traz a ideia de Mamon ser, um espírito, ou melhor, uma representação. A quem eu estou seguindo? A quem eu sirvo? Quem é o meu Deus? É aquele que me conduz para as questões do mundo. Pode ser o dinheiro, pode ser a riqueza, mas às vezes podem ser outros objetos. Pode ser um vício, pode ser a vontade de ter, de ser, pode ser o próprio orgulho. Diversos itens podem estar no lugar desse mamon, como Jesus nos ensina. Porque, aparentemente, a matéria diversifica as oportunidades de servidores. Entretanto, quando vai se buscar no íntimo, no mais profundo do que existe em nós, esse servidor tornou-se apenas um, a satisfação das paixões. E ao satisfazer essas paixões, mantemos-nos de forma inferior. E aí é o aprofundamento desse desequilíbrio, desse, digamos assim, dessa imperfeição, que é o item 3, quando Kardec organiza esse capítulo do Evangelho, que ele começa com 5 parábolas seguidas. A segunda que ele nos traz é uma denominada preservar-se da avareza, que é a que conta a história de um menino que estava no meio da multidão, após Jesus ter feito diversas observações, Jesus ter feito diversas considerações a respeito dos ensinamentos da vida, das leis de Deus. Ele falava sobre a repartição dos bens, ele falava, o menino vai falar sobre a repartição dos bens, mas Jesus estava falando sobre ele vai falar que nada ficava em segredo para sempre. Ele nos conta que, para que as coisas não fiquem em segredo, há a necessidade do desenvolvimento e que um dia todos nós nos tornaremos transparentes, nos tornaremos numa relação de total equilíbrio. Por quê? Porque o espírito não precisa da palavra. Aquilo que é da ordem do espírito se comunica através de uma conexão mais profunda e transparente. Mas nós, através do nosso corpo de carne, ainda nos escondemos, porque ainda temos
às vezes vergonha, às vezes ações equivocadas, que fazem com que tenhamos que nos esconder. Jesus falava sobre isso. Jesus também falava que se tivéssemos confiança e fé, poderíamos não temer aquele que ameaça a morte do corpo, pois nada poderia tirar a nossa vida imortal. Contudo, que devêssemos temer, mas sim, temer aquele que pode se apoderar da nossa alma, que pode nos aprisionar. E a doutrina espírita nos ensina sobre esse ensinamento, sobre esse procedimento, através das ações, dos nossos desejos, das nossas vontades equivocadas, do magnetismo que o outro nos atrai e nos aprisiona. Jesus falava sobre essas coisas, ensinamentos profundos sobre a vida da alma encarnada e do espírito imortal. Aí um jovem rompe lá da multidão e faz a questão e pede a Jesus: Jesus, diga ao meu irmão que divida comigo os bens que nosso pai nos legou. E aí o Cristo olha para ele profundamente e pergunta: quem foi que me elegeu juiz dessa questão? E aproveita para trazer mais um ensinamento relacionado, nesse caso, à avareza. E conta a parábola daquele servidor que amealhou uma fortuna em cereais, encheu o seu celeiro, e aí ele para e pensa: agora eu posso descansar, não considerando que o trabalho é uma lei. E ao pensar, agora eu posso descansar, vem o anjo e diz: como és tolo, hoje mesmo estarás no outro plano. E Jesus traz essa parábola, fala com aquele jovem e com toda a multidão, demonstrando o quão nós muitas vezes nos fixamos e nos preocupamos com questões profundamente ligadas à matéria e perdemos o principal. Agora, é natural que fosse assim. É natural que no início das nossas encarnações, a preocupação com a sobrevivência fizesse com que a busca pelos bens materiais, pela casa, pelo alimento, fosse algo extremamente perseguido. Entretanto, hoje, no século XXI, após o conhecimento da doutrina espírita, após o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus, manter esse tipo de raciocínio, ficar apegado aos deuses da fortuna, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, é ainda muito pessoas. Mas aqueles de nós que já com a doutrina de Jesus, será que procede ignorar tão belos ensinamentos e continuar servindo a Mamon? Já não é hora de fazermos escolha, de começarmos a aprender e exercitar um pouco que seja dos ensinamentos de Jesus, para que possamos vir a colher a paz que tanto almejamos? É natural que muitos de nós vivam um conflito nesse momento, quando pensa a respeito dessas questões, pois ainda a sobrevivência para alguns é extremamente penosa, é extremamente difícil. Porém, Jesus também diz que a cada mal basta o seu próprio dia, e que nem Salomão, em toda a sua glória, teve tamanha majestade. Ele também diz que alimenta-se os passarinhos, por que não alimentariam os seus filhos? É claro que sabemos que o trabalho é uma lei, mas aprender sobre essa lei e executá-la é a proposta para continuarmos nessa encarnação. Na continuidade,
do capítulo 12, que é onde está essa parábola, né, daquele que é levado, que tinha amealhado muito no seu celeiro, que é o capítulo 12 de Lucas. Na continuidade dele, no versículo 34, Jesus fala para a gente: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E é verdade. O nosso coração, ele está naquilo que nós acreditamos que é o nosso tesouro. Para alguns é a família. E para você? Para outros é o trabalho. Muitos é o trabalho porque o trabalho dá oportunidade de servir. Para outros é o trabalho apenas porque o trabalho dá condições de ter bens e renda. Para outros, o trabalho dá oportunidade do poder. Vejamos como uma lei tão importante muitas vezes é utilizada de forma a ainda exercitarmos as nossas paixões. O tempo todo é necessário que estejamos atentos às nossas sombras para saber se a missão que o espírito imortal que sou, como está sendo desenvolvida a contento, ou se o ego que desenvolvi anda prevalecendo em desarmonia com as questões que trago no meu espírito imortal, com o objetivo que tenho da missão nessa encarnação. Nem sempre conseguimos ter essa clareza, mas a doutrina espírita nos ensina através de algumas dicas. Por exemplo, já prestou atenção nos seus sonhos? Por onde você anda quando está desdobrada do corpo ou desdobrado do corpo? Estás andando em ambiente que se envergonharias de dizer se estivesse que comentar com alguém? Ou está andando em ambientes que fica feliz, mas que quando volta para o plano de carne, não consegue sustentar aquela vibração? São dicas para que nós saibamos o que andamos fazendo de alguma forma quando estamos desdobrados. Existem outras formas. O que o meu coração diz diante de determinadas situações? Eu ouço os meus sentimentos? Eu permito que eles sejam ouvidos no meu íntimo e dou, de alguma forma, oportunidade para que eles se expressem? Esse é uma outra forma de nós imaginarmos e de nós nos aproximarmos, não imaginarmos, de nos aproximarmos daquilo que o espírito imortal que sou busca desenvolver e aprimorar nesta encarnação. Sim, porque viemos aqui para nos aprimorarmos, para que cada uma daquela semente da centelha divina que está em nós possa se desenvolver. É importante o desenvolvimento da nossa personalidade na atual encarnação. Mas aquilo que nós vivenciarmos nas relações familiares, nas relações afetivas, nas relações interpessoais, com os vizinhos, com o trabalho, aquilo que sentimos e que fazemos é que ficará gravado no imo da nossa alma e será computado na nossa contabilidade imortal para o processo de desenvolvimento, de estacionamento e de necessidade de reparação ou de ascensão. Cabe a cada um que já conhece Jesus, que já entrou em contato com seu evangelho de amor, que já sentiu, de alguma forma, através das leituras do evangelho, às vezes através da assistência de um filme, da leitura das histórias das parábolas,
que já sentiu um átimo daquele amor do Cristo administrando e gerenciando a nossa vida, seja através de um outro encarnado, seja através dos nossos espíritos guia, seja através dos espíritos amigos da nossa casa, que nos trazem muitas vezes conforto, segurança, direção, de uma forma ou de outra. Aquele que já sentiu as vibrações do amor de Jesus, direto ou indiretamente, já criou um laço de compromisso e já pode começar a trabalhar a sombra e os conflitos que são extremamente naturais para que a transformação ocorra. Ninguém vai sair de semente e se tornar árvore se não passar pela dor do crescimento. A dor é uma das potências para que a alma se desenvolva. Estudamos lá em Leon Denis, no livro O Problema do Ser. E nas diversas parábolas que Jesus nos ensina, no item 4 e no item 5 do estudo da noite de hoje, Kardec coloca duas parábolas. Uma é Jesus em casa de Zaqueu e a outra é a parábola do mau rico. Zaqueu era o publicano, aquele que, por exemplo, a gente pode dizer hoje, trazendo para os nossos dias, que era o fiscal da Receita Federal. A nossa relação hoje é bem indireta, pelo menos da maioria de nós, né? A forma como pagamos os impostos vem embutido nos preços, vem descontado daqueles que são assalariados. Entretanto, nos tempos de Jesus, havia aqueles que coletavam os impostos e não eram bem vistos pela população de uma maneira geral, especialmente pelos judeus. E aí, Zaqueu era o chefe dos publicanos, muito rico. E ele sabia que a fortuna dele nem sempre tinha sido, digamos assim, avolumada de forma lícita, de forma honesta. Porém, algo dentro daquele ser já clamava por esse compromisso com Jesus. Mesmo que ele não tivesse claro, ele corre e sobe numa imensa árvore chamada sicômoro, que é denominada figueira de Faraó. E de lá de cima, ele queria ver apenas o Cristo passar. Quando Jesus chega próximo à árvore onde Zaqueu estava, ele fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Foi um escândalo no meio da multidão. Como assim? O Cristo ia ficar na casa de uma pessoa má vista, principalmente pelos judeus, pois ele não era tido como honesto. Porém, Zaqueu, todo feliz, porque Jesus sabia, de uma certa forma, que Zaqueu tinha começado a entrar em contato com seu eu profundo e já queria buscar a mudança. E aí ele corre com alegria e vai fazer os preparativos para hospedar o Cristo. E quando eles conseguem se encontrar, Zaqueu diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. E aí Jesus diz: essa casa recebeu a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Sim, como Jesus diz em outro momento, que ele veio para salvar os que estavam perdidos, os médicos são para os que estão doentes e não aqueles que estão sãos. De diversas formas, ele vai mostrando que a vinda dele era para conquistar a alma dos doentes, dos pecadores,
dos perdidos, dos devassos, dos imperfeitos, mas não a qualquer preço, não de qualquer forma, esperando o tempo de cada um. E aí ele continua, Kardec, no caso agora, né, com a parábola do mal rico, onde ele vai trazer a história de um homem rico que vivia de uma forma, digamos assim, pouco econômica, ao contrário, que ele gastava, era dissoluto com a sua fortuna, e que Lázaro era um pobre, muito miserável, que vivia à porta da casa desse senhor que era o chamado mal rico na parábola, e a partir daí ele sofre, Lázaro, todas as amarguras de uma vida de penúria material, inclusive da ausência do pão. E esse outro, em momento nenhum, teve complacência, teve compaixão com a dor daquele miserável que estava ali à sua porta a bater. Porém, Jesus vai mostrando com essa parábola a importância de nós desenvolvermos o sentimento de compaixão. E se ainda não somos capazes de ser compassivos, que sejamos ao menos empáticos com a dor do outro. Que ao menos tenhamos um olhar. Se eu ainda não sinto, que eu entenda que o outro sofre. Que me passe, pelo menos, pelo crivo da razão, a dor que o outro sofre. E não a menospreze em momento nenhum. Porque de tanto eu trabalhar com esta ideia, um dia ela será aquela que vai tocar o meu coração. Sim, porque o sentimento, ele muitas vezes demora mais para se desenvolver. Não há problema. É assim que vamos evoluir. Mas precisamos trabalhar intimamente para que esse sentimento se desenvolva. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, tem um trecho que convida a vivermos no mundo sem sermos do mundo. É uma das falas que nós veremos mais para frente. Mas do que se trata viver no mundo sem ser do mundo? Ser do mundo é o quê? Frequentar bares, boates, noitadas, dispor de bebidas, comidas de forma farta, utilizar drogas, jogos. Para muitos, isso é motivo de alegria, de satisfação. Mesmo que depois sintam-se ansiosos, deprimidos, mas na hora que estão ali tendo aquele comportamento, sentem-se extremamente inebriados e não felizes, iludidos, desfocados do seu eu principal. E aquilo basta. Aquilo é uma riqueza. Porém, quanto mais se usufrui desses prazeres, mais me vem a ideia, aquela frase de Paulo que está lá em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é lícito, mas a mim não me convém, ou não me edifica. Porque muitas vezes essas ações são apenas para satisfação de um ego. E de um ego que está distanciado, bem distanciado da importância da missão do espírito. Porque ninguém veio encarnar para falir, para se perder. E aí, voltando aos ensinamentos de Jesus, quando ele diz que veio para aqueles que estão doentes, quando ele fala isso, que eu vim para os que necessitam de médico e não para os que são sãos, ele completa: ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. O que é a misericórdia? Se não é justamente o sentimento de perceber a dor do outro, o sentimento de ter solidariedade com o outro,
de ser benevolente, de perdoar, de ter bondade. São aqueles sentimentos que vão se desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento das potências do espírito que vão dar os frutos do amor, da caridade, da justiça. E assim, dessa forma, vai se fazendo a escolha entre Deus e Mamon. Muitas vezes, essa escolha traz conflitos, traz dores à nossa alma diante de todas as conturbações, digamos assim, que essa escolha promove. Entretanto, quando compreendemos os ensinamentos através das parábolas, que são extremamente reais, e apesar de usar conceitos culturais da época do Cristo, isto é, de mais de 2000 anos, ainda assim, quando se atenta ao que está dentro dos sentimentos do ser humano, elas são extremamente reais. Porque ouçamos um trechinho do item 5 da parábola do mal rico. O rico lhe diz: eu te suplico que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhe contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Contar as coisas era sobre essas leis de compaixão, de bondade, do amor, a lei do amor. E aí, Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas o rico disse: não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: se ele não ouve nem Moisés nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Isso não é bem atual? Quantos de nós têm informações dos espíritos, dos irmãos, mas cegos que estamos pelo orgulho, porque escolhemos a riqueza e colocamos o nosso coração, por exemplo, no orgulho, não enxergamos a mensagem que vem sendo dada e não mudamos a nossa forma de agir. Não aceitamos a palavra do outro, simplesmente desprezamos, utilizamos de todos os nossos preconceitos, aqueles que foram construídos alimentando o ego e aumentando a distância daquele eu essencial, que é o que do espírito imortal. Então, de uma forma ou de outra, seja qual parábola nós pegarmos do Cristo, seja essas aqui que Kardec elege, se nós não abrirmos a nossa mente e o nosso sentimento para nos deixarmos tocar pelos novos ensinamentos, nada acontecerá conosco. Quantos de nós estamos dentro da casa espírita há 1, 5, 10, 15, 20 anos, 30, e ainda não nos deixamos tocar pelos ensinamentos de Jesus, porque o nosso orgulho ainda fala mais alto. Porém, que cada leitura, que cada estudo vá aos pouquinhos, servindo de cinzel para nos burilar nesse processo. E que cada vez que eu tiver a coragem de olhar para mim e enxergar a sombra que me acompanha, eu possa vencer o orgulho e dizer: eu preciso de você, meu irmão. Eu necessito de uma palavra amiga. Porque muitas vezes nós, dentro da casa espírita, não temos essa coragem, porque não sentimos a empatia naquele que está conosco permanentemente, trabalhando e falando em nome de Jesus. E aí, para irmos caminhando
para nossa reflexão final, vem a parábola que o Fernando leu, que é a parábola dos talentos. E que, se nós refletirmos, ele aqui fala dos talentos como sendo moedas que foram dadas para que o servidor cuidasse daquelas moedas e cada um deles, como foi lido, deu um destino para aquelas moedas. Mas assim somos nós. Encarnamos com um propósito, com uma missão. Viemos com alguns recursos para desenvolver essa missão. Alguns deles estão conosco pela misericórdia divina, outros também pela misericórdia, mas foram talentos que desenvolvemos ao longo das encarnações, porque se temos muitas vezes o demérito de nos atermos às nossas imperfeições, também temos o mérito de já termos desenvolvido um pouco daquele germe divino que habita dentro de cada um de nós. Dessa forma, muitos desses talentos, eles vêm, e a mediunidade, por exemplo, é um desses talentos, esperando que façamos o nosso melhor. Um servidor consegue multiplicar aquele talento de 5, ele entrega, quando o Senhor chega, ele entrega 10 talentos de volta. O outro também consegue multiplicar o talento. E aquele que recebeu o menor, um número unitário, ficou com tanto medo. Talvez o medo tenha o levado a desenvolver a preguiça, a falta de fé, e ao invés dele pegar aquele talento e dividir com o outro, ele pegou e enterrou, colocou num local aonde ninguém alcançaria, nem ele mesmo alcançaria. Quantos de nós, por darmos vazão ao medo, por darmos vazão à preguiça, por darmos vazão à avareza, por darmos vazão aos preconceitos, aos julgamentos, vamos enterrando os nossos talentos e, dessa forma, vamos desenvolvendo em nós a falta de fé, a falta de coragem. E arriscamos, muitas vezes, perder, se não de todo, a nossa encarnação, porque os espíritos nos ensinam que a gente não anda para trás, o espírito não retroage, mas o espírito estaciona, pode ficar estacionado. Aquele que teve medo, ele não pôde mais desenvolver, durante aquele momento, os potenciais divinos que estavam dentro dele. E aí, o que ele fala para a gente aqui no final? Que esse servidor, ele será lançado nas trevas exteriores e que ali haverá lágrimas e ranger de dentes. A lágrima e o ranger de dentes é o retorno à vida corporal. Então, estamos aqui para podermos desenvolver todos aqueles nossos talentos, todas aquelas oportunidades que nos têm sido dadas ao longo da encarnação, para colocarmos em prática aquilo que viemos fazer. Consultemos a nossa alma, consultemos o nosso ser espiritual, para sabermos se estamos no caminho que deveríamos estar,
quando fizemos a nossa programação lá atrás, no plano espiritual. Se temos dúvidas, se ficamos conflituosos, se temos dificuldades de perceber, busquemos auxílio. Busquemos auxílio através do atendimento fraterno, busquemos auxílio através dos estudos, busquemos auxílio através da meditação, que é uma forma de nós ouvirmos a nossa voz íntima. Cada vez que eu paro e medito, eu tenho a oportunidade de ouvir a mim. Busquemos auxílio através da prece, que é uma oportunidade que nós temos de ouvir a voz dos espíritos superiores, de ouvir a mensagem que Deus envia para cada um de nós. Afinal, o Cristo disse que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz. É claro que não seria de uma hora para outra, porque somos sementes em processo de germinação. Uns são brotos tenros e se assustam com as tempestades da vida. Outros já estão mais fortalecidos, mas acabam vergando diante das tempestades da vida. E ainda há outros que vergam, mas retornam, tão logo a tempestade passa. Quem sou eu? Quem sou eu? Qual o talento que eu estou desenvolvendo nessa encarnação? Quem sou eu? A que servidor eu estou me dirigindo permanentemente? Eu já sei, eu já entendi que seguir a Jesus exige, muitas vezes, renúncias que eu não estou preparada ainda para fazer. Eu não estou preparado ainda para renunciar. Não tem problema. Eu preciso apenas ser sincero, sincera comigo mesmo. Reconhecer a natureza exata das minhas falhas e das minhas imperfeições. E rogar diariamente a Jesus, reconhecendo a própria fragilidade, trabalhando arduamente para que essa fragilidade um dia se transforme em fortaleza. E como que eu trabalho isso? Socorrendo outros que são tão frágeis ou mais frágeis do que eu. E como eu trabalho isso? Fazendo oração, reconhecendo diante de Cristo. Então, as oportunidades, elas são inúmeras. Não há mais porquê nós dizermos que não sabíamos. Cada um de nós que já ouviu uma palestra espírita, que já sentiu a vibração do Cristo, já pode desenvolver o compromisso com Ele. O guia, mentor da nossa casa, Baltazar, no livro Instruções dos Espíritos, ele nos deixa assim, quando eu li isso, eu tomei um susto e, ao mesmo tempo, fez todo sentido. Num dos trechos, é no Instruções dos Espíritos, número 3, se eu não me engano, volume 3. Ele fala o seguinte: todos vocês, isso falando para um grupo de médiuns que estavam fazendo uma série de entrevistas com ele sobre assuntos diversos. Todos vocês que trabalham conosco aqui na Casa Espírita só serão realmente reconhecidos como servidores de Jesus daqui a umas 3, 4 encarnações. Aí quando eu li aquilo, mas aí eu me lembrei que permanentemente eu faço preces sabendo que eu não tenho a mínima condição de me dizer servidora, discípula de Jesus. Eu não consigo renunciar a algumas das minhas imperfeições ainda. Umas, eu acabei de tomar consciência que elas existiam. Outras passaram a se tornar um incômodo. E aí eu já começo a querer não tê-las mais como minhas no meu encalço. Mas não é tão fácil assim mudar. Isso é só para a gente ter uma noção.
com essa fala de Baltazar, o quanto nós, muitas vezes, somos totalmente cegos diante do espelho da vida. Somos totalmente cegos diante do espelho do espírito imortal que somos. Mas é necessário, cada vez mais, ir tirando esse véu. Mas Jesus, Deus, é tão misericordioso que espera que cada um prossiga no seu tempo, sem apressar ninguém, sem exigir mais do que aquele ser é capaz de dar. Tudo o que acontece conosco está de acordo com o determinado por nós para a nossa encarnação, com a permissão de Deus. Mas tudo o que acontece conosco que nos ajuda nesse processo de transformação, no processo de reparação dos males que cometemos e das transformações. O que fazemos que ainda dá ensejo às nossas imperfeições, que possa vir a incorrer num mal maior para alguém, não é atribuição divina. Pode ter a permissão dele, pela fragilidade de quem somos e pelo mundo em que vivemos, mas jamais o mal é atribuição de Deus. Estamos aqui para nos educarmos. Estamos aqui para fazermos escolhas cada vez mais conscientes. E foi por isso que o Cristo trouxe a doutrina espírita para nos dar mais direção. Ele sabia que depois de 2 milênios nós precisaríamos reavivar os seus ensinamentos e aprofundar tudo aquilo que não tínhamos tido condições de entender ao longo desses 2 milênios que já tivemos contato com a doutrina do Cristo, mas que ela provavelmente não havia nem tocado em nossos corações. Agora ela começa a tocar. Se algum de nós quer, nesse momento, apenas o alívio, que procuremos com os ensinamentos de Jesus. Se outros querem, além do alívio, aliviar dores, que trabalhe na seara do Cristo. Se outros querem ser discípulos dele, que comece a trabalhar, que os frutos virão nas encarnações vindouras. Não há nada que ocorra conosco que não seja fruto de obras nossas. E o trabalho no bem sempre dá bons frutos. Precisamos confiar, acreditar e fazer as nossas escolhas. A quem eu quero seguir, a quem eu quero servir. Então, que tenhamos todos uma boa noite e possamos trazer na hora do nosso descanso do corpo a lembrança de que temos um guia ali do nosso lado e que ele pode nos ajudar permanentemente na compreensão das leis da vida e na direção do nosso espírito desdobrado durante o sono. Que a paz do Mestre Jesus envolva e proteja cada coração aqui presente, e eu agradeço pela oportunidade de conversarmos sobre o tema tão difícil na noite de hoje. Graças a Deus. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, paz aos corações. O amor supremo de Deus a todos os homens da terra faz refletir a certeza da semente lançada ao solo a frutificar. A terra, representada por cada encarnação,
diante do solo da mente do homem preso aos interesses, deixando que as pedras do caminho não façam com que as raízes se fixem para frutificar o amor, deixando com que as ervas daninhas abafem o exercício da expressão do amor, deixando com que as influências exteriores, como as aves, retirando do solo do coração a certeza do amor, que este amor único de Deus fortaleça a todo servidor fiel a operar na tarefa do bem na terra, sentindo o valor dos talentos que repousam em suas mãos. Saibam, caros filhos, que é chegado o momento para que o servidor fiel, representante do Cristo, se caracterize como o homem que enxerga Jesus retornando e pedindo contas: o que fizeste com o que lhe foi oferecido na encarnação? Apresentemos, irmãos, os talentos oferecidos. Apresentemos a multiplicação desses talentos, do amparo às dores, aos sofridos, no estender vossas mãos aos passes, no olhar o sorriso de uma família, ao perceber que todos vocês, espíritas, representam o cristão na terra, representam o homem que recebe os talentos e multiplica-os no servir, no socorrer, no amparar. Que os médiuns sejam os multiplicadores das vozes do espaço, trazendo os pensamentos de elevação, as palavras amigas, as orientações de paz, a visão espiritual do bem e a certeza do reino dos céus aos corações aflitos. Que os homens sejam multiplicadores dos bens recebidos na terra, da intelectualidade, da fala, da possibilidade da locomoção e das condições administrativas materiais da própria riqueza que possuem. E o coração brotará, meus irmãos, a riqueza espiritual de qual cada um ouvirá do Cristo. Ponha-se para junto do Senhor e desfruta do seu banquete. Que Jesus os abençoe na multiplicação do bem na terra. Há muito se pedirá a quem muito recebeu. Aos espíritas se pedirá. Aos dirigentes das casas espíritas se pedirá. Aos médiuns se pedirá, para que a paz seja o bem em vossos próprios corações. Paz com Jesus. Paz. Antônio de Aquino.